Bom, semana passada nós tratamos sobre as teias que seguram os adeptos. Nós vimos que os tópicos, né? Dependência, isolamento, as pessoas têm um convívio isolado, externo, né? Eles são bem reduzidos os convívios. A lavagem cerebral, que é um ponto muito importante, né? Um ponto em que as pessoas têm uma lavagem cerebral muito forte. A substituição, a obrigação, a culpa e a ameaça. E hoje nós vamos tratar em como ajudar os que foram apanhados por uma seita. Os irmãos, para não ficarem perdidos, nós estamos na página 13. É muito interessante esse tópico, porque, como diz aqui, às vezes nós temos um conhecido, um parente, amigo, colega de trabalho, um filho, enfim, nós temos muitas pessoas que conhecemos que fazem parte da seita, de alguma seita. E às vezes nós temos dificuldades, né? Nós temos dificuldades de começar a conversar com essa pessoa, com esse irmão, com essa pessoa que você tem um carinho muito grande, né? E você fica meio que perdido, sem saber como abordar essa pessoa, como poder buscar trazer a ela o entendimento de que o que ela está fazendo, o que ela está seguindo é um caminho ruim, né? Porque hoje nós entendemos que a religião verdadeira, né, o verdadeiro caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Então nós vamos tratar aqui de alguns tópicos. São 6 tópicos aqui. E creio que os irmãos vão aprender bastante. Amém? Então vamos lá. Como ajudar os que foram apanhados por uma seita? O primeiro ponto, oração. Interessante, né, oração. Por quê? Para tudo que nós devemos fazer, nós cristãos, para tudo, irmãos. Por exemplo, para podermos iniciar uma reunião, nós oramos. Para podermos sair de casa para trabalhar, creio que os irmãos oram antes de sair para trabalhar. Então, para tudo que você for fazer, irmãos, você tem que orar. Principalmente num ponto desse, que você vai tratar com alguém que pertence a uma seita e que, como nós vemos aqui, tem uma lavagem cerebral, a pessoa passa por várias dificuldades, problemas psicológicos. Então, não adianta você buscar essa pessoa se você não orar antes. E por que a oração? Primeiro, quando nós oramos, nós buscamos a presença de Deus em nossa vida, e também nós entendemos, hoje creio que os irmãos entendem aqui, que é o Espírito Santo que nos traz o direcionamento, e é o Espírito Santo que nos traz o conhecimento, é o Espírito Santo que nos ajuda a falar com essa pessoa, que nos traz o conhecimento verdadeiro, correto, a forma correta de abordar. E nós sabemos também que você pode ter vários argumentos, saber falar, comunicar, mas se o Espírito Santo não tocar na pessoa que está ouvindo, nada adianta. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, não é? Então é o Espírito Santo que vai trazer a visão a essa pessoa, a entender o Evangelho. E também nós temos um grande exemplo aqui, que é um ancião. E também creio que tem muitos irmãos que estão nos ouvindo, que foi o Espírito Santo que fez a pessoa sair de um sistema. Né? Eu tenho pleno entendimento e confiança de que foi o Senhor que tirou o ancião, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, e outros irmãos que saíram também de seitas. Foi o Senhor que fez isso, porque é muito difícil a pessoa sair de um sistema, depois de ficar muito tempo em um lugar,
ouvindo aquela palavra, aquele ensinamento, a pessoa é difícil mesmo de sair. Então, é o Senhor mesmo, é o Espírito Santo. Então, irmãos, primeiro ponto, orar, irmãos. Orar. A oração é muito importante. E não somente para poder você tratar com uma pessoa que pertence a uma seita, mas também em tudo na sua vida, irmãos. Oração. O segundo ponto, dedicação em querer ensinar. Ouvindo mais que falando. Olha só que ponto interessante. Dedicação em querer ensinar. Quem é que tem paciência para ensinar? Ninguém tem paciência para ensinar? Mais ou menos? É complicado, né? Tem que ter uma boa dedicação mesmo. Tem que ter paciência, né? Muita paciência. Né? Alguém aqui teve um professor que tinha pouca paciência? Que era bravo? Terma? É mesmo? Então, mas os professores eles têm que ter uma paciência para ensinar, né? Tem que ter, porque cada criança, cada aluno, ele tem uma capacidade para aprender. Uns são diferentes dos outros. Tem uns que são muito mais rápidos para aprender, tem outros que têm um pouquinho mais de demora. Então, é mais complicado. Então, você tem que ter uma dedicação em querer ensinar. Eu, particularmente, eu gosto de... Não que eu gosto, nossa, eu sou um homem muito sábio, não é isso. É que eu tenho essa paciência de ensinar, eu tenho essa paciência de poder trazer um conhecimento à pessoa, e eu acho legal. E também, você tem que ouvir bastante. Porque imagina uma pessoa que está ali, numa seita, ouvindo direto aqueles ensinamentos. E a pessoa, às vezes, se decepciona com uma coisa que acontece lá. Então, às vezes, a pessoa ela tem que externar um pensamento. Então, você tem que ouvir bem o que a pessoa está falando, né, para poder, juntamente com a oração, para poder trazer um entendimento para ela. Então, você tem que ter muita paciência e nisso a gente tem que ter uma boa dedicação mesmo, tem que ter muita paciência, tem que buscar ouvir mesmo, porque é nesses pontos que você vai encontrar um ponto ali específico para você tratar, que a pessoa vai ter um entendimento do que você está falando, do que é a verdadeira religião, do o que é Cristo, o que é servir a Cristo. O terceiro ponto, isso é complicado também. Evite o confronto. Convide a pessoa a raciocinar por fazer perguntas. Quem aqui já discutiu aqui bastante com alguém que estava discutindo o seu ponto? Quem teve? A Mirella? Não posso falar o nome, né? Os irmãos. senão a pessoa que confrontou com ela vai... Mirella, é isso, né? Então, é bem complicado, né? E... Mira, você conseguiu ter paciência para não confrontar? Discutiu? Como que era? Mas esse é um ponto importante não somente para isso, irmãos, mas para tudo na vida. Né? Se você tem um ponto, você tem que evitar o confronto. Você tem que convidar a pessoa a raciocinar para fazer as perguntas. Então, às vezes, num confronto, você não consegue ter um diálogo. Você não consegue ter um raciocínio. E através do raciocínio lógico, você pode conseguir, sim, ganhar um argumento. Então, não adianta você falar assim, o que você está fazendo, o que você está seguindo é totalmente errado, e você vai para o inferno por isso, você vai passar por provações, por dificuldades, e ninguém vai te ajudar. Ou seja, você está diminuindo o que a pessoa está seguindo, e você está diminuindo a pessoa, você está tratando a pessoa como se fosse uma pessoa ignorante. Então, às vezes, com isso, você está sendo ignorante. Né? Que você está, ao invés de você ter um bom diálogo, você está denegrindo a pessoa, você está diminuindo a pessoa. Então, evite o confronto, evite confrontar. Convide a pessoa a raciocinar. Busque um ponto específico, que você tem pleno conhecimento do que a pessoa entende e que você também aprendeu. Você
usa esse raciocínio e começa a fazer perguntas para a pessoa, para você fazer a pessoa entender de que o ponto que ela está defendendo está errado. E com raciocínio, com calma. Né? Então, primeiro, você tem que orar, tem que ter dedicação para ensinar. Então, se você tem dedicação para ensinar, você tem que evitar o confronto. Que, por exemplo, o professor lá que você estava aprendendo uma matéria, ele não confrontou você, ele teve paciência e buscou trazer argumentos para você buscar a entender. É no raciocínio que você aprende também. Então, as outras pessoas também é assim, da mesma forma. Então, busque a raciocinar com a pessoa, com perguntas. Ah, você defende esse ponto, mas por que você defende? Então, a palavra não diz que é assim, a palavra não diz que é daquela forma, então você tem que tem que evitar mesmo o confronto e buscar o raciocínio. O ancião, ele tem vários, no canal dele tem vários questionamentos que ele traz ali, o ensinamento, que você pode também aprender com ele e assim você também pode passar para essa pessoa que você está pregando o evangelho. O quarto ponto, fale muito em Jesus, substituindo a seita pela pessoa de Cristo. Olha só que ponto muito interessante. Ao invés de você falar assim, sai da igreja onde você está e vem para cá, que onde que eu tô, a minha igreja que eu estou é que fala a verdade. Não. Fale muito mais de Jesus, porque o ponto principal é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, não foi uma placa de qualquer denominação, de qualquer religião. Foi Jesus. Jesus que morreu por você e por mim. Então, de que adianta você falar para a pessoa sair de uma organização e para trazer para você, para a sua organização? Então, fale muito mais Jesus, né? Fale para ele, faça ele entender de que Jesus é muito maior do que seita, muito maior do que placa de religiões. Jesus é a verdadeira religião. O quinto ponto, apoie as crises emocionais por aliviar a ameaça. Então, esse é um ponto importante também. Por quê? As pessoas que fazem parte das seitas, muitas delas, elas, quando começam a entender que o ponto, que a religião que ela está seguindo não é verdadeira, não é a correta, elas começam a ter vários questionamentos. E o que acontece? A pessoa começa a se distanciar. E os líderes dessas seitas começam a perseguir essas pessoas. E até mesmo fazem ela, como nós vimos aqui, fazem ela se afastar dos parentes, dos membros, da sua família, que fazem parte também dessa seita, das seitas. E aí a pressão psicológica é muito grande, e a pessoa fica com o emocional muito, muito abalado. Então é nesse ponto que você tem que trabalhar com essa pessoa, trazer a ela pensamentos para tratar bem essa parte emocional dela, porque a pessoa fica muito frágil emocionalmente. E nós sabemos, né, acho que todos já conheceram pessoas que tiveram esse problema e de que não adianta a gente buscar tratar a pessoa de qualquer forma, de qualquer maneira. Você tem que trabalhar essa parte emocional, porque é uma parte muito importante. A pessoa precisa de atenção e muita atenção, e assim aliviar as ameaças que está sofrendo. O sexto ponto. Tente primeiro desconstruir o sistema na mente dele. Depois, mostre as inconsistências do grupo. Ou seja, tente buscar desconstruir o sistema. A pessoa está no sistema lá. O sistema religioso. O sistema das seitas. Então, você tem que desconstruir. Buscar. Por isso que é importante isso que nós estamos fazendo aqui. Porque você, entendendo cada ponto de cada seita, de cada organização, você consegue trabalhar. Por exemplo, você vai tratar com um testemunho de Jeová. Você já sabe os pontos divergentes da seita, e você, com isso, você consegue desconstruir, trazendo para ela a luz e desconstruir
os pontos desse sistema. Aí, com isso, você pode sim trazer as inconsistências do grupo. E assim você pode fazer a pessoa entender qual é a verdadeira religião, qual é o caminho verdadeiro. Que nós vemos aqui, que é o ponto 4, que é Jesus. Amém? Deus abençoe todos.